Boa tarde a todas e todos. Bem-vindos e bem-vindas de volta à 10ª sessão do segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Nós tivemos hoje de manhã uma participação muito interessante, tivemos 2 debates maravilhosos, o primeiro deles ligado à questão da verdade e direito, a questão da memória, a questão da justiça de transição, Chile, Brasil, a pesquisa de jornalistas e a apresentação também de aspectos teóricos relativos à relação entre verdade e direito, não é? Como todos sabem, o valor ligado ao direito é o da justiça. E a questão da verdade é um grande enigma, né? Uma questão difícil de ser resolvida, difícil de ser conceituada e de ser elucidada no espaço público. E esse foi o debate da manhã, seguido então de um debate muito interessante a propósito desse mesmo tema, mas já envolvendo a questão das relações internacionais, né? Com a participação de 3 jornalistas muito queridos, muito amigos, o Jamil Chad, a Juva Lauer e o Eduardo Reina. E agora, nessa parte da tarde, nós vamos ter aqui um momento muito interessante e brilhante também com 2 pessoas que são muito próximas da Academia Paulista de Direito, né? Que fazem parte da Academia Paulista de Direito e com as quais a Academia tem uma parceria maravilhosa também, muito queridos amigos, que são o Vicente Trevas, que é um gestor público extremamente experiente, não é? Na área de cidades, metrópoles, nas relações internacionais, e o nosso querido, que é um sociólogo, né? Faz parte do Conselho da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com quem a Academia também tem uma parceria muito profícua, muito importante. Aliás, antes de apresentar o Vladimir, até lembraria que nós tivemos agora, entre os meses de setembro e outubro, mas preparada essa atividade desde maio, em reuniões mensais muito agradáveis, nós tivemos, a partir dessa parceria com a Escola de Sociologia Política, a AMSUR, que é presidida pelo Vicente Trevas, a Flaxo, presidida pela Salete, o INPE, presidido pelo Tarso Genro, com a participação do Jorge Branco, e a AMSUR, a Academia Paulista de Direito, a Flaxo, a INPE e a Escola de Sociologia Política e a AMSUR, nós fizemos um evento muito interessante, internacional, sul-americano, digamos, envolvendo a tema da geopolítica, democracia e desenvolvimento, né? Foi um evento de extremo êxito, e isso vai gerar outros frutos muito interessantes entre as nossas entidades, né, e entre nós, né, que, enfim, a amizade, né, desde a antiguidade é exatamente essa construção, né, do saber em conjunto, em comum. E nós vamos ter o prazer de também contar com a presença de um amigo antigo, muito embora muito jovem, hoje inclusive ele tirou a barba para dar uma aparência assim mais jovem, né? Que é o Vladimir Ribeiro, né? Que eu já estava conversando com ele e ele vai fazer parte do quadro dos acadêmicos titulares da Academia Paulista de Direito, jurista que com seu mestrado na Universidade de Coimbra, orientado pelo professor José Joaquim Gomes Canutilho, e na área de direito público, né, que é muito importante, né, direito constitucional, direito urbano, e ele é um advogado militante e especialista na área do saneamento, na área dessas questões do abastecimento, a legislação, a análise crítica do que está envolvido, né? Quais são as consequências disso. Tem dado inúmeras palestras muito interessantes sobre a nova regulação da questão do saneamento, né? Uma questão problemática, sobretudo nesse momento pelo qual nós estamos passando no Brasil, um momento de muita incerteza, de muita insegurança, de muitas ameaças, de muitas tensões contra a democracia e os direitos humanos, né? Então nós vamos contar com essa participação maravilhosa com a qual eu estou muito feliz. Então, sem mais, eu passaria a palavra ao meu querido amigo, o Dr. Vladimir Ribeiro,
dizendo a ele que com muito carinho que eu recebo, não é? Muito carinho, muito bem-vindo, né? Carinhosas boas-vindas ao querido Vladimir Antônio Ribeiro. Por favor, Vladimir, você tem a palavra. Boa tarde, é um prazer estar aqui participando dessa sessão do segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito, né? É um prazer imenso receber o convite do nosso amigo antigo, né, Alfredo Thier, do nosso amigo também já antigo, que é o Vicente Trevas, que compartilha a mesa aqui conosco, né? E vamos direto ao tema, o tema que nos anima a fazer um debate aqui. Eu não trouxe uma exposição PowerPoint, né? Então ninguém tem o perigo de se aborrecer com letrinhas, né? Ou com palavras repetidas, né? E vamos fazer algo de maneira ao vivo, né? Apesar que vai ficar gravado, mas mesmo gravado, quando foi ao vivo, dá a sensação de ao vivo, né? Mas o fato é o seguinte: o tema é o tema do saneamento básico. É um tema muito importante, né? É um tema que mostra a grande desigualdade do Brasil. No Brasil tem mais de 105 milhões de pessoas que não têm acesso a uma rede de esgotamento sanitário, a uma solução adequada de esgotamento sanitário. Então, estão expostos ao esgoto sanitário. Nós temos mais de 35 milhões de pessoas que não têm acesso a uma fonte de água segura, seja por rede, seja por uma nascente, seja por um acesso à água subterrânea. Nós temos no Brasil quase 8 milhões de pessoas que não têm acesso a um banheiro, a uma estação hidrossanitária. E sendo que a parte desse déficit, que eu estou falando, esse déficit mais grave, né, que é o déficit de acesso ao banheiro ou acesso à água, à fonte de água, está concentrado nas zonas rurais. Então, existe um déficit enorme de saneamento no país, concentrado aonde? Né? Nas favelas, nos mocambos, nas palafitas, nas periferias das grandes cidades, porque a questão não é só a falta de acesso ao saneamento básico, né? Mas muitas vezes é um saneamento básico de baixa qualidade, né? Um abastecimento de água com intermitência, que as pessoas têm que estocar água, porque o abastecimento de água, por exemplo, não é regular. E ao estocar água de maneira inadequada, o que acontece no esteio disso é o aumento de doenças por vetor hídrico, principalmente da dengue. Porque ao colocar água em um lugar equivocado, você cria hipóteses de aumento, você facilita o aumento de doenças dessa espécie, né? Quando falamos sobre isso, muitas pessoas imaginam isso é lá longe, ele deve estar falando de alguma coisa lá do Nordeste, né? Distante, né? Muitas pessoas aqui estão, né, em São Paulo e outros lugares achando que está longe. Muito bem, eu estou aqui na cidade de São Paulo, nesse momento. Em Cubatão, que não fica distante daqui, né? Fica na região metropolitana vizinha, que é a região metropolitana da Baixada Santista. Cubatão tem 130 mil habitantes. Desses 130 mil habitantes, 19 mil, olhe bem o número que eu vou falar, 19 mil não têm acesso a uma fonte segura de água. É abastecida por carro-pipa ou por gato, como se fala, uma ligação clandestina, né? Ou colhem água de nascentes da serra, do mar, sem nenhuma espécie de tratamento. 19 mil pessoas numa população de 130 mil pessoas. Tem um problema fundiário aí, né? Tem pessoas que estão morando em lugares inadequados, bater com infração às normas ambientais, mas o fato é que essas pessoas estão lá há décadas, e há décadas elas alimentam os índices as estatísticas de acesso ou de não acesso ao saneamento básico. Então, é um desafio enorme prover os serviços tendo em vista justamente onde está concentrado o déficit, que é a periferia das grandes cidades, os pequenos municípios e principalmente o saneamento rural, né? Sem contar também algumas comunidades tradicionais, né? Os quilombolas, os indígenas, as populações ribeirinhas, né? Todas elas sem ter uma atenção adequada do saneamento, todas elas vítimas de endemias ou outras formas, né, de doenças com vetor hídrico ou não, né? Que outras doenças também são favorecidas pela ausência do saneamento básico. Essa questão do saneamento básico não é um problema dessas populações. Essa pandemia mostrou que um problema de saúde pública no interior da China paralisa o mundo, né?
Se a pessoa que está preparando os alimentos, que nós vamos jantar, né, ao final do dia, ou que nós, né, não tiver acesso ao saneamento básico, nós corremos risco de saúde. Acho que a vida urbana e a vida da integração das pessoas na vida social mostram justamente isso, que o saneamento básico é uma questão que transcende a questão de... É um problema deles, não é um problema de todos nós. Esse é um problema sério, né? É um problema mundial também. E a Assembleia das Nações Unidas, lá no dia 28 de julho de 2010, tomou uma decisão muito importante, que é declarar o direito à água e ao saneamento, né? Porque o saneamento, na língua inglesa, seria o correspondente no Brasil a esgotamento sanitário, né? Na língua portuguesa, esgotamento sanitário, water and sanitation, a tradução seria abastecimento de água e esgotamento sanitário. Né? O serviço público é serviço público de esgotamento sanitário, não de esgoto, e ninguém quer ser servido de esgoto, só para ter uma linguajar mais técnica aqui, para a gente se fazer entender melhor. Então, observe que lá no dia 28 de julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou o direito à água e saneamento como um direito humano específico, né? Específico, inseriu ele no catálogo dos direitos humanos, como direito humano específico, fez 10 anos recentemente, portanto. E esse direito humano específico, ele também é instrumental para ter acesso aos demais direitos humanos, como o próprio do sistema dos direitos humanos, que é uma interdependência entre os direitos humanos. E, de fato, não há como você ter direito a uma alimentação adequada se você não tiver direito ao saneamento básico. Não há direito a uma moradia adequada se você não tiver saneamento básico. Você não consegue acessar a educação de maneira adequada, ou muito menos direito à saúde, se você não tiver acesso ao saneamento básico. Então, esse é um desafio muito grande, esses são os números, esse aqui é o contexto. Agora, quando a gente faz saneamento básico, é bom a gente pontuar um pouco o que nós estamos falando, porque há muita confusão sobre os conceitos, né? A própria palavra saneamento, a própria palavra, a raiz dela vem de sanear, ou seja, tornar são, trazer saúde, saudável, né? Tornar saudável. Então, saneamento ambiental, o que seria? Seria as condições ambientais que proporcionam ou promovem a saúde humana. Então, toda vez que a gente fala em saneamento ambiental, a gente está falando de várias medidas, né, para proteger ou para promover a saúde humana, medidas em relação a um ambiente, né, que promova ou proteja a saúde humana. Observe que isso pega várias questões, por exemplo, controle de odores, controle de material particulado no ar, controle de ruídos, né, o combate à poluição visual. Então, o saneamento ambiental é um conjunto aberto, porque a cada dia que passa, nós passamos a conhecer novos elementos, ou novos fatores ambientais que podem interferir na saúde humana. Por exemplo, as radiações eletromagnéticas hoje estão sendo estudadas porque há uma forte desconfiança que esse excesso de radiação eletromagnética que a gente vive hoje, por causa do mundo das telecomunicações, pode afetar a saúde humana. É uma questão que não existia há 20 ou 30 anos atrás, ou seja, as condições ambientais. Então, por isso que o saneamento ambiental é um conjunto aberto. Só que dentro dessas condições ambientais necessárias para promover e proteger a saúde humana, que é um conjunto aberto, que forma o saneamento ambiental, que é um conjunto muito amplo, tem algumas delas que foram consideradas essenciais, fundamentais, né? E aí, nós que temos o uso da língua portuguesa, passamos a entender isso como saneamento básico. Saneamento básico. O que é saneamento básico? O saneamento básico, então, daquele conjunto grande, que é o saneamento ambiental, é um subconjunto composto aí pelo abastecimento de água potável, pelo esgotamento sanitário, pelo manejo de resíduos sólidos urbanos, pela limpeza pública, pelo manejo das águas pluviais urbanas e pelo combate a vetores e reservatórios de doenças. O abastecimento de água potável significa que a água de uma certa qualidade, com uma certa regularidade, tem que chegar a todos para atender às necessidades primárias da vida enfim, para poder... Há uma necessidade de água. E esse acesso tem que ser acesso tanto físico quanto econômico, né? O fato de você não conseguir pagar tarifas não pode impedir ninguém de ter acesso a algo tão fundamental como o abastecimento de água. A declaração, o reconhecimento do saneamento básico, ou seja, o direito à água e ao saneamento, né, como fala na ordem internacional, como direito humano, está provocando em muitos países a proibição do corte do fornecimento de água para o inadimplemento das populações mais pobres. Ou seja, você que cobre de outra maneira, como se cobra as outras dívidas,
não pode suprimir o acesso a pelo menos um volume indispensável à manutenção da saúde de água. É necessário proteger esse direito. Então, nós temos a questão de água, esgotamento sanitário, tem uma questão ambiental envolvida, manejo de resíduos sólidos urbanos, o que antigamente se falava coleta e destinação final de lixo. Essa expressão antiga dá a impressão de logística, né? Eu vou tirar algo de algum lugar, levar para um outro lugar. Só mudar de lugar. Quando a gente fala manejo de resíduos sólidos urbanos, a gente fala de uma outra coisa. Uma política pública, por exemplo, para permitir, incentivar a reciclagem ou mesmo a diminuição da geração de resíduos. Né? É algo que não é só você se conformar com a geração de resíduos e mudar esse resíduo de lugar e dar um tratamento logístico. Por isso, essa expressão, serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, tem outro sentido mais largo. Inclusive, por exemplo, se tiver um serviço tarifado, essa tarifa vai cobrir os custos, digamos, dos serviços industriais, mas também, se não o serviço estaria incompleto, também custear as ações de educação ambiental que são indispensáveis para resolver o problema na raiz. Então, há uma mudança do sentido, inclusive, do que é esse serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, não é uma mudança de nome apenas. A limpeza pública é um outro serviço, que é a limpeza dos espaços públicos. O Vicente Trevas tem uma larga experiência nessa questão da limpeza pública, sabe o desafio imenso que é manter cidades limpas, né? Mas envolve também educação ambiental com um grau muito grande. E o manejo das águas pluviais urbanas é algo curioso, porque é algo que é esquecido, só é lembrado nos verões, quando há as tragédias de mortes e alagamentos e inundações. E não é só isso. A proteger as águas pluviais urbanas é proteger as próprias águas, porque não é possível a gente ter todos os córregos e todos os rios do município de São Paulo poluídos por esgotos sanitários. Então, a questão é cuidar do esgoto, mas também cuidar das águas pluviais, porque as águas pluviais, sem estarem contaminadas, têm que alcançar os corpos hídricos. Então, esse serviço público é um serviço muito importante, é tarifado no resto do mundo. Os Estados Unidos é chamado lá de Stormwater Utility, tem uma tarifa específica. A lei brasileira atual prevê essa tarifa específica, mas só 2 municípios no Brasil praticam isso, que é o município de Santo André e o município de Porto Alegre. Mas, de qualquer forma, e, finalmente, o último aspecto do saneamento básico seria o combate a vetores e reservatórios de doenças. O vetor, todo mundo conhece, o mais famoso deles é o Aedes aegypti, né? Aquele que pega, não fica doente, mas pega aquilo que causa a moléstia e transmite de um para o outro. O reservatório de doença é um ser vivo que incuba a doença, fica com a doença dentro dele, mas não transmite, né? E que é o caso de um cachorro contaminado, que o mosquito vai lá, pica o cachorro e depois pica o ser humano. Então, o combate a vetores e reservatórios de doença também faz parte do saneamento básico. Esse último, que é o combate a reservatórios e vetores de doença, então, passou a ser integrado às ações de saúde pública, uma questão que está no interior do SUS, Sistema Único de Saúde, né? Integra o Sistema Único de Saúde. Já as outras ações, que é Serviço Público de Abastecimento de Água Potável, Serviço Público de Esgotamento Sanitário, Serviço Público de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos, Serviço Público de Limpeza Pública e Serviço Público de Manejo de Águas Pluviais Urbanas, tem um regime de serviço público de natureza econômica, né? E é esse conjunto de serviços públicos de saneamento básico que se dedica, por exemplo, à Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conhecida como Lei Nacional de Saneamento Básico. Então, quando a gente fala marco regulatório de saneamento básico, não é bem isso. É o marco regulatório de serviços públicos de saneamento básico. Tem uma parte do saneamento básico, que são ações de saúde, e não estão integrados nesse marco regulatório, porque estão integrados em um outro marco regulatório, que é o marco regulatório do sistema, que é a lei orgânica, né, na verdade, e o sistema derivado dessa lei orgânica do Sistema Único de Saúde. O saneamento básico, então, que tive esses serviços públicos, ele tem um titular, porque o serviço público significa o seguinte: é uma atividade que está atribuída ao Estado, ao poder público, e tem que ser desempenhada pelo poder público ou por delegatários do poder público em nome do poder público. Isso que caracteriza o serviço público, né? Essa distinção que a doutrina jurídica separa entre serviço público e atividade econômica se dá nisso, né? Que a titularidade de serviço público pertence ao poder público. Ou seja, só pode prestar serviço público aquele que foi autorizado, recebeu delegação do poder público para fazer essa atividade. Por exemplo, o ATIE não pode abrir uma empresa de telefonia celular, a não ser que a União, que é a titular de serviço público de telefonia titular, tenha delegado a ele a prestação desse serviço.
Já as atividades econômicas privadas está aberta a livre iniciativa, que tem que atender os regulamentos gerais da atividade econômica, como, por exemplo, os direitos do consumidor, né? E as pessoas executam o seu próprio nome, né? O seu próprio risco. Agora, apesar de uma atividade ser serviço público, evidentemente que ela pode ser prestada na fase da prestação, não da regulação, não da contratação, não do planejamento, mas a prestação, né? Que é, digamos assim, a atividade industrial de prestação. Essa atividade pode ser executada por privados. Mas o fato de você ter um prestador privado de um serviço público, e inclusive, aqui chama a atenção de serviço público de saneamento básico, não significa que a atividade deixou de ser pública. Ao contrário, é um serviço público prestado por mãos privadas, né? E essas mãos privadas têm que ser bem escolhidas pelo poder público, senão vai recair em culpa em elegendo, e tem que ser bem fiscalizada pelo poder público para não recair em culpa em vigilando. Então, continua sendo serviço público. Mas quem é o poder público que tem que propiciar esses serviços? É o município. O serviço de saneamento básico, o titular do serviço, é o município, são as comunidades municipais, né? Então, são dotados de autonomia para cuidar dos seus próprios interesses, né? Ou seja, é aquela exigência democrática do exercício descentralizado do poder perto dos cidadãos, para que os corpos eleitorais, que formam os municípios, escolham dentre seus cidadãos aqueles que vão exercer o papel de prefeito e aqueles que vão exercer o papel de vereadores. Isso é o sentido da autonomia política, autonomia municipal, e além de uma questão de proteção dos direitos ou de outras questões, vai ter uma questão fundamental, que é a defesa da democracia, porque o poder descentralizado é o poder que é controlado diretamente pelos cidadãos, no convívio direto com esse poder, né? E com o fato de que, isso é notório, né? Toda a ditadura começa centralizando, né? Diminuindo as competências locais, né? E os regimes democráticos se caracterizam justamente por deixar o cidadão próximo do exercício do poder, ou que o exercício do poder seja controlado, né, a uma distância menor possível pelos próprios cidadãos. Então, o município é essa exigência democrática, mas sobre ele recai essa incumbência de prover e patrocinar o direito aí ao saneamento básico. E aí tem alguns conflitos em torno desse tema, porque havia as regiões metropolitanas, há um debate nas regiões metropolitanas, o município perderia a titularidade de serviço público de saneamento básico para o Estado, mas isso é uma bobagem, e o Supremo Tribunal Federal, já de maneira reiterada, tem dito que não muda nada, o município continua titular do serviço. Então, o que acontece é que o município, em vez de exercer sozinho, isoladamente, a competência sobre esse serviço, ele passa a ter obrigação nas regiões metropolitanas, nas aglomerações urbanas ou nas micro-regiões, ele tem a obrigação de exercer essa competência de forma colegiada, junto com os demais municípios. Por quê? Porque não é possível atender isoladamente o interesse de um, porque um acaba afetando o outro, e o melhor caminho é colegiar, não tirar a competência e transferir para um ente superior, né? Isso seria esvaziar a competência municipal, e também não faz sentido a Constituição tirar a competência, a Constituição deu a competência para o município, não faz sentido se retirar para uma lei complementar estadual, que é que cria a região metropolitana, a aglomeração urbana ou a micro-região. Daí, esse entendimento de que existe um colegiamento no exercício da titularidade que continua municipal. O município continua exercendo, só que não exerce sozinho, exerce de forma colegiada. Então, a região metropolitana, a aglomeração urbana ou a micro-região, se trata de um regime de exercício colegiado de competências, nada mais do que isso, né? De maneira regrada pelo Estado. Então, essa titularidade municipal, que é uma questão importante, que mostra exatamente isso, é um problema também porque os serviços públicos de saneamento básico hoje vêm de soluções cada vez mais complexas e cada vez mais custosas, o que faz com que a regionalização, mas não a regionalização autoritária, no sentido de retirar o município das suas competências, ignorar as comunidades locais, né, e fazer tomar decisões lá em Brasília ou lá na capital do estado, que não conhece a realidade local, né, mas sim de tentar fazer construções, né, de cooperação federativa, ou seja, estrutura de governança interfederativa, sejam compulsórias, como as regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas, micro-regiões, sejam instâncias de governança interfederativa voluntárias, como é o caso dos consórcios públicos, que aqui eu acompanho o Vicente Teves nesse debate há quase 2 décadas, Vicente, né? E é um tema também que é um tema até específico, que eu não vou entrar aqui, senão a gente ficaria a tarde toda conversando sobre consórcios públicos, né? Mas
Eu vou ao final aqui, porque eu sei que eu não posso também tomar o tempo de todos, aqui estou fazendo uma introdução longa, mas eu acho que o meu papel é esse, é fazer esse espaço para reflexão sobre o que significa o saneamento básico e o desafio brasileiro de enfrentar essa questão, que é o seguinte, que apesar da titularidade municipal, a Constituição previu que no campo da legislação, porque a titularidade implica o quê? Você legislar sobre o serviço, planejar o serviço, regular o serviço, fiscalizar o serviço e prestar os serviços, seja diretamente, seja mediante o contrato, ou seja, você escolher alguém para prestar o serviço no seu nome mediante o contrato. Então, são 5 funções: legislar, planejar, regular, fiscalizar e prestar o serviço, sendo que em prestar o serviço pode estar também a competência de contratar um prestador. Mas no caso do saneamento básico, o titular, que é o município, tem uma particularidade que se refere à função legislar, porque não, no caso de legislar, a competência foi compartilhada com a União. A Constituição previu que a União tem capacidade para legislar sobre saneamento básico até o limite das diretrizes. Isso significa que a União pode editar uma lei federal, né, de diretrizes para o saneamento básico obrigatório para todos os outros entes da federação. Então, essa norma que a União edita sobre saneamento básico, especificamente sobre saneamento básico, e que os demais entes da federação devem atender, é que é conhecido como marco regulatório de saneamento básico. É justamente essa norma. Essa norma pode ser tanto uma lei como pode ser atos regulamentares, né? Observe que o marco regulatório, eu não estou aqui dizendo, é bom que fique claro, que não existam outras normas federais de interesse do saneamento. Por exemplo, a legislação de recursos hídricos cuida dos recursos hídricos como bem público, que tem vários usos, não só o uso do saneamento básico, né? Mas essa regulação dos recursos hídricos tem muita importância para o saneamento básico, mas não é marco regulatório de saneamento básico, porque a regulação dos recursos hídricos é um outro assunto, e não do saneamento básico, apesar de ter tanto interesse para o saneamento básico. Como também o direito do consumidor afeta o saneamento básico, mas é um outro regramento, como, enfim, os contratos de concessão, permissão, que pode ter interesse para o saneamento básico, mas se trata de uma outra legislação que não especificamente sobre saneamento básico. Então, a legislação específica, editada pela União, as normas da União para o saneamento básico, constitui com o marco regulatório de saneamento básico. Antes de julho passado, nós tínhamos 2 normas, que era a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2007, conhecida como Lei Nacional de Saneamento Básico, LNSB, e o decreto que regulamentou a LNSB, que é o decreto 7217, do dia 20 de junho de 2010. Que é o regulamento da LNSB. Então, são 2 normas. Agora, com a mudança que teve, com o chamado novo marco regulatório de saneamento, que foi publicado agora, no dia 15 de julho deste ano, de 2020, plena pandemia, né? Temos a Lei 14.026, do dia 15 de julho de 2020, e essa lei alterou a lei da ANA, da Agência Nacional de Águas, que cuidava só da gestão de recursos hídricos, mudou o nome da ANA, e não é mais Agência Nacional de Águas, passou a ser agora Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, né? Tendo o nome de saneamento básico dentro da lei da ANA, mudou a Lei 11.445 profundamente, tem normas específicas da 14.026, então a gente passou a ter agora uma complexidade maior, a gente passou a ter 3 leis federais de saneamento, e está se prevendo aí 7 decretos para regulamentar isso tudo. Aí se previu também que a ANA, Agência Nacional de Águas, vai ter um papel de fazer normas de referência para orientar a regulação do saneamento básico, de natureza voluntária, se adere se quiser, mas se não aderir, você não vai receber nenhum centavo de recurso federal. Você tem aquela escolha entre ser autônomo e fazer suas próprias decisões, né, e ser pobre, sem receber nenhum recurso do governo federal, ou receber algum dinheiro do governo federal, mas tem que obedecer às normas de referência da ANA. A ANA publicou uma agenda regulatória com as suas normas que ela pretende criar, ela já listou as normas que ela pretende fazer no período longo. São 72 normas, né? 3 leis, 5 decretos, 72 normas, mas foi criado também um Conselho Interministerial de Saneamento Básico para produzir resoluções e tem atos praticados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. Conclusão, vamos ter mais de 100 normas. Então, que antes eram 2 normas, o marco regulatório vai ser mais de 100 normas. Nossa, mas aumentou muito. Aumentou muito. Então, existe uma forte atividade regulatória no saneamento? Sim, o saneamento está passando por um processo em que ele vai ser fortemente regulado, né? Regulado, inclusive, de maneira detalhista, né?
É curioso, né, que o governo federal, a gente vai dizer que tem lá, na Constituição Econômica, liberais, mas são liberais que gostam de regulamentar as coisas até o detalhe, né? É uma coisa realmente curiosa para ficar um registro aqui. Mas o fato é que isso se explica pelo seguinte, é que o prestador do serviço público de saneamento básico até agora é um prestador de público. O proprietário desse prestador, né, ou uma autarquia, uma empresa cujo o controle pertence ao poder público. No caso de São Paulo, é uma sociedade de economia mista em muitos municípios, municípios são serviços autônomos de água e esgoto, né? E opa, alguém está colocando alguma coisa aqui nova aqui? Mas o fato é que essa intervenção do Estado, essa propriedade pública dos prestadores, ela está sendo sinalizada uma abertura para o setor privado, um novo marco regulatório de saneamento que abriu o mercado de saneamento para o setor privado. E, com isso, a tendência é que os prestadores públicos sejam substituídos por prestadores privados. O prestador privado tem como principal objetivo o lucro. Né? Cumprir bem são dois objetivos, cumprir bem o contrato e obter o lucro. Né? Como explicava muito bem o Guido Zanobini, né, em texto famoso, né? Na medida em que o interesse privado e o interesse público se identificam, que o fato de ser eficiente para gerar lucro também o torna eficiente para prestar bons serviços públicos, né? Aí nós podemos acreditar na concessão como uma boa solução para a prestação de serviços públicos. E essa aposta que faz o novo marco regulatório de saneamento, tentar conciliar o interesse privado do lucro com o interesse público na boa prestação e na prestação acessível do ponto de vista físico e econômico financeiro a todos, porque é um serviço que precisa ser universalizado, não acessar o serviço é negar um direito. Então, essa que é o desafio. Agora, como que faz para evitar que o interesse privado se sobreponha e o interesse público fique escanteado? Aí é necessário que o Estado, que o poder público, atue para preservar o interesse público por meio de um reforço do aparato regulatório. Então, a aposta é que o interesse público vai ser defendido com um reforço do aparato regulatório. O poder público vai ter que contratar empresas privadas, vai ter que se preparar para ser um bom e eficiente contratante e tem que regular essa atividade do privado, fiscalizar essa ação do privado para que ela se dê de maneira concetânea com o interesse público. A dúvida, será que isso vai acontecer? Será que o Brasil vai conseguir fazer essa mudança? Será que ela vai acontecer, essa mudança? Né? E nós estamos assistindo aí, inclusive, alguns leilões de privatizações dos serviços públicos de saneamento básico. Houve há 2 semanas atrás, lá na região metropolitana de Maceió, né, em que os serviços foram transferidos para uma empresa privada, no leilão da Bolsa de Valores, em que o critério foi quem pagava mais pelo serviço. E quem pagava mais ofereceu lá 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais que vão ajudar a cobrir o déficit público lá do estado de Alagoas, né? Mas, se a gente for pensar bem, não são 2 bilhões de reais por saneamento, né? Porque é um ágio que foi cobrado para que algum privado se tornasse prestador de serviço. Já ontem teve um outro leilão, que é um projeto de esgotamento sanitário em Cariacica, uma cidade da região metropolitana de Vitória, que é a capital do Espírito Santo, e ontem o critério foi outro, um critério, digamos, mais condizente com o serviço público, que foi a menor tarifa, e houve um desconto de 38% sobre a tarifa prevista, e lá a tarifa para coletar e tratar o esgotamento sanitário é de 99 centavos o metro cúbico, onde uma tarifa inicial de R$ 1,38. Então, esse desafio significa o seguinte: o Brasil será que o poder público brasileiro vai saber ser um bom contratante? Vai saber exercer os poderes de contratar, de fiscalizar? Será que a iniciativa privada vai fazer os investimentos necessários para que aqueles que estão fora do serviço de saneamento básico sejam incluídos no saneamento básico? Porque há aqui uma aporia. Porque aqueles que estão fora do sistema de saneamento básico são aqueles que têm condições econômicas que não permitem pagar o valor integral dos serviços. São aquelas pessoas que vão ser subsidiadas. Quanto mais você universalizar o acesso aos serviços públicos de saneamento básico, menor vai ser o resultado econômico-financeiro. Você vai trazer usuários que não têm condições de pagar o valor real das tarifas. São usuários que vão ser subsidiados. Esses que estão fora. Então, curiosamente, do ponto de vista econômico e financeiro, se não tiver uma grande aumento da eficiência na prestação de serviços, se essa mudança não patrocinar efetivamente uma abissal, uma relevante aumento da eficiência, vai ter dificuldade de a gente conseguir universalizar os serviços só a partir dos parâmetros econômicos que nós temos hoje, né?
Outro dado importante é que, só para entender como é importante a regulação do serviço, eu concluo aqui, né, é o seguinte: para a empresa que cuida de abastecimento de água, para aumentar o faturamento dela, ela só tem dois caminhos. Ou ela aumenta o valor da tarifa, ou ela vende mais água. E a pergunta que a gente pode fazer: será que é do interesse público que alguém venda mais água do que o necessário para atender as necessidades da população? Não estaria induzindo ao consumo? Isso ambientalmente é sustentável? Será que a crise hídrica que nós sofremos aqui em São Paulo, em 2013, não foi um excesso de consumo, de perdas, né, além dos consumos, o problema da perda, né, porque a cada 100 litros de água produzido, 40 litros se perde, né, no Brasil. Então, será que é o caso? Então, observe que não tem um alinhamento de interesse. Se você não tiver um regulador forte, evidentemente que o prestador vai querer incentivar o consumo para poder vender mais água para aumentar o seu faturamento. É o estímulo, né, econômico que ele tem, né? Então, essa questão que nós estamos aqui vendo do saneamento básico, exige uma grande regulação, né, e a regulação passa a ser o grande desafio desse novo modelo. Então, vamos ter que saber o seguinte: se esse novo modelo vai emplacar ou não, se há interesse em iniciativa privada, e os últimos leilões mostraram que tem, e de que maneira o interesse público vai ser preservado. Se não é por um prestador público, tem que ser por uma forte atividade regulatória, e aí é necessário ter todo um preparo, um apatrechamento, uma construção de reguladores mais capacitados, técnicos, transparentes, né? E aí abre-se um novo desafio, entre tantos desafios que nós temos na gestão pública, que é ter uma gestão pública capaz de atuar no saneamento básico, nesse ambiente que está se construindo agora, né, de maior participação da iniciativa privada, que se justifica também no discurso econômico de que o Estado brasileiro não tem condições de aportar recursos fiscais de saneamento básico, e daí a necessidade de contar com recursos da iniciativa privada. Mas, de qualquer forma, esses recursos, como disse aqui, implicam um grande desafio regulatório. Esse que é o tema final, esse é o debate que está acontecendo hoje. Você viu que eu trouxe notícias do leilão que aconteceu ontem, né? É isso que o setor está discutindo agora. Eu devolvo a palavra, peço perdão se eu passei alguns minutos do meu tempo, que eu não controlei aqui direito, mas é isso. Eu acho que os pontos mais importantes dessa questão fundamental, que é o direito ao saneamento básico, né? São essas questões preliminares que eu trago aí para reflexão aqui nesse nosso segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. O Vladimir Antônio Ribeiro, né, Dr. Vladimir Ribeiro, que é um especialista no tema, fez uma exposição brilhante, né, muito sintética, né, de um vasto conhecimento que tem e a vasta experiência, mas extremamente atual, né, como ele referiu, eu ia dizer justamente isso, trouxe notícias de ontem, né? Nós iríamos reclamar se alguma coisa hoje não aconteceu diferente. Mas o que me preocupa muito, viu, Vladimir, a partir dessa sua análise, que eu achei muito interessante, é o fato de que existe aí ainda uma incerteza, né? Quer dizer, o poder público brasileiro não se preparou, né? Ele pode gerar, é capaz de gerar normas, mas ainda tem muita dificuldade com a atividade de planejamento, tem muita dificuldade com as atividades propriamente de fiscalização e execução dos serviços, né? De preparação do pessoal para isso. Então, é sempre uma incógnita, né? Sempre um apelo para o que vai acontecer no futuro, né? E numa situação presente, quer dizer, que você passou por ela ao fazer sua abordagem, em que ao mesmo tempo em que você exige, né, o professor Vital Moreira, ele gostava muito de dizer que se você quer um mercado livre, você precisa de mais normas, né, mais regras, porque é exatamente no regramento que você permite que as pessoas se movimentem com liberdade. E nessa situação presente, que nós precisamos de mais normas, de mais regras e mais regramentos para o exercício de atividades essenciais como essa do saneamento, o que preocupa é exatamente essa questão. Os estados contemporâneos não têm recurso, há uma concentração enorme de riqueza no setor privado, uma concentração enorme de riqueza nas corporações, né? E, portanto, há uma dificuldade em efetivar aquilo que é o fundamento de qualquer democracia, o fundamento de qualquer constituição de uma cidade, que é a universalização
de acesso aos serviços essenciais e, portanto, aos direitos básicos, aos direitos humanos, né? Então, essa é uma preocupação fundamental e então, a sua análise muito interessante, muito detalhada da questão, nos deixa uma preocupação assim muito profunda, né, a respeito do que vai acontecer, né, e as suas indagações são pertinentes nesse aspecto. Mas a gente vai debater um pouquinho isso um pouco mais para frente. Eu queria agora passar a palavra ao nosso querido Vicente Trevas, né? Vicente, eu também recebo assim nossas boas-vindas da academia, assim muito carinhosas, né? Você é um dos nossos, digamos assim, uma das figuras assim obrigatórias nos eventos da academia, a sua presença, o seu conhecimento, a sua experiência, não é? E, sobretudo, o modo como você expõe as questões é extremamente importante para todos nós. Muito boa tarde a todas e a todos que estão aqui neste evento muito importante, né, que é o segundo congresso da Academia Paulista de Direito, né? E aqui eu quero dizer, viu, Alfredo, mestre Alfredo, que você é um militante das boas causas. De acordo com o Wikipédia, e a própria feita pelo Google. Alfredo? O Mr. Google aqui me seguiu e já estava registrando que era Alfredo Atier. Mas eu quero parabenizar por esse evento, porque, na verdade, ele é uma forma de mobilizar uma reflexão, né, sobre uma questão crucial dos nossos tempos, né, que é a questão da cidade, da democracia, da cidadania e dos direitos humanos. E também, viu, eu queria parabenizar a programação. Eu acho que você teve a sensibilidade de montar um conjunto de reflexões, abordando um conjunto de dimensões e aspectos que vai muito esclarecer essa grande questão que você coloca entre cidades, democracia, cidadania e direitos humanos. Então, olha, parabéns mesmo. Assim, né? E a mim coube estabelecer uma reflexão entre cidades e metrópoles à luz dessas questões que o Congresso coloca, que é a questão da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Eu queria ter como ponto de partida a ofertar uma leitura minha sobre o macro contexto onde essas questões se inserem. Cada vez mais eu acho que nós estamos vivendo um momento em que exige de todos nós a boa informação, né? O bom conhecimento e também a inteligência, né? Ou seja, essa capacidade de perceber os nossos problemas em perspectivas. Quais são as tendências que se expressam nos problemas que nós enfrentamos, né? Então, é nesse sentido que eu orientei a minha contribuição ao nosso segundo congresso. E queria partir de uma afirmação que não tem nenhuma novidade, mas que às vezes a gente esquece dela ou a banaliza, que é a seguinte: hoje nós, como humanidade, vivemos num planeta urbano, né? Ou seja, os dados aqui que eu utilizei das Nações Unidas para 2018, eles sinalizam de que 55,3% da população mundial, ou seja, 7 bilhões 739 milhões 861 habitantes, vivem em cidades. Ou seja, hoje nós humanos vivemos em cidades numa proporção de 3 bilhões 870 milhões de pessoas. Às vezes a gente banaliza o que não é banal, né? Porque isso se deu num tempo histórico muito curto, né? E também nós temos que entender de que esse planeta urbanizado ele se configura em diferentes modalidades. Ele se configura, por exemplo, nas megacidades. Ele se configura nas aglomerações metropolitanas.
ele se configura nas grandes cidades e depois nas médias e pequenas cidades. E só para dar dados assim da complexidade dessa minha afirmação, por exemplo, as 10 maiores ou as 10 megacidades hoje, com dados de 2018, são Tóquio, com 37 milhões e 468 mil habitantes. Delhi, com 28 milhões, né? Xangai, 25, São Paulo, 21, Cairo, 20, Bombai ou Mumbai, 19, né? Beijing, 19, Dhaka, 19, né? E Osaka, 19. E, claro, se eu completar a lista de cidades de mais de 10 milhões de habitantes, eu vou encontrar a Cidade do México, eu vou encontrar outras cidades, né? Por isso, nós estamos falando de uma grande complexidade. Então, quando eu falo de cidades e de metrópoles, eu tenho de pôr isso em contexto, eu tenho de pôr isso em escalas, né? Então, eu queria começar afirmando que nós somos hoje um planeta urbano e todas as consequências que nós temos de compreender que resultam dessa condição. Uma segunda afirmação fundamental para o meu raciocínio é que nós hoje estamos vivendo um planeta na encruzilhada. Isso aqui eu acho uma ideia força, ou seja, um planeta que, diante do seu futuro, ele aponta várias possibilidades. Ele está numa encruzilhada. Uma encruzilhada que se manifesta por uma recessão mundial que tem estatutos daquela que vivemos no século XX, né? Essa recessão que se gesta em 2008 e que se agrava em grande velocidade pela pandemia. Então, para pensar cidade, democracia, eu preciso pensar nesse momento muito grave em que vive a humanidade, um período de recessão, e nós aprendemos com a história do século XX que esses períodos levam a situações muito perigosas, muito complexas, como a guerra, por exemplo, né? Nós temos que entender que os anos, a recessão a partir de 29, depois produziu a Segunda Guerra Mundial, né? E produziu mudanças do regime político, produziu o fascismo, o nazismo, fortaleceu um novo tipo de condição do capitalismo através do New Deal e também expandiu o que seria os países socialistas, né? Depois, nós também estamos vivendo agora, e quero dar um destaque, essa crise sanitária que eu imagino, a partir das leituras que eu faço, que é uma crise de média e longa duração, né? Nós não sabemos ainda o significado dessa crise sanitária, porque ela está em curso e ela está inclusive, se desvelando, né? E a agenda do pós-pandemia certamente vai incidir na vida das cidades, na cidadania, na democracia e nos direitos humanos, né? Quero também dizer que essa encruzilhada em que vivemos como humanidade, ela também se expressa no aumento crescente das desigualdades. Hoje, a desigualdade é um fenômeno em escala mundial. E aqueles países que no século passado atenuaram ou reduziram de forma, às vezes, residual as suas desigualdades, estão retomando essa questão das desigualdades. A desigualdade nos Estados Unidos, a desigualdade na Europa, para falar aqueles territórios, aquela parte do nosso planeta que conseguiram alterar o seu modo de vida, a sua qualidade de vida, a sua longevidade e assim por diante. E aqui tem um quarto elemento dessa encruzilhada, é que nós estamos cada vez mais conscientes da insustentabilidade do modo de produzir e de consumir. Quer dizer, o planeta é inviável se nós permanecermos neste modo de produzir e esse modo de consumir. Primeiro, porque ele é predatório. Segundo,
ele é inviável, ele não se universaliza. E, portanto, nega a ideia de que todos nós somos iguais, nega a possibilidade de sermos todos a mesma coisa enquanto direitos, deveres e dignidade. Mais ainda, nós estamos vivendo também um planeta na encruzilhada, uma humanidade na encruzilhada, porque nós estamos desconstruindo uma ordem internacional que foi configurada a partir de um grande preço da humanidade, que é o pós-Segunda Guerra Mundial. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, mais de 50 milhões de pessoas morreram, que grandes cidades foram destruídas, porque, veja, cada vez mais as guerras, os conflitos têm a ver com as cidades. As guerras vitoriosas passam pela destruição das cidades. E aqui, Nagasaki, Hiroshima, só para que a gente não esqueça, né? E também essa desconstrução da ordem internacional, ela também nos desarma. E aqui eu quero recuperar as referências que o Vladimir fez sobre as conferências das Nações Unidas, sobre como as Nações Unidas estavam tentando encarar, você entende, a questão das cidades, a questão da democracia nas cidades, a questão dos direitos humanos na cidade. Eu participei pessoalmente de 2 momentos importantes das Nações Unidas sobre as cidades, que foi a segunda conferência das Nações Unidas sobre os assentamentos humanos, Istambul, julho de 1996, e participei também da terceira conferência das Nações Unidas, entende, Quito, 2016. E o que é que aconteceu de lá para cá? É que o próprio estatuto dessa Conferência Mundial das Nações Unidas mudou de qualidade. 2016 foi uma conferência mais potente, porque foi uma conferência que, de 15 dias, na primeira semana, ela mobilizou os grandes ativos e os grandes atores e as grandes agendas das cidades, através dos governantes locais, do parlamento, da universidade, das ONGs. E na segunda semana foi a conferência estrito sensu para os estados nacionais tentarem produzir resoluções a respeito da cidade. Já em Quito, foi uma conferência, não é um termo científico, não é um termo elegante, mas de pouca potência, eu diria de meia boca, mas de pouca potência, né? Portanto, saiu, na verdade, um ato de boa vontade que não estabelece compromissos e metas efetivos para os grandes dilemas da cidade, né? Então, portanto, nós também temos de entender que essa encruzilhada da ordem internacional tem reflexo sobre as nossas cidades, né? E, finalmente, quero dizer que esse momento de encruzilhada é um momento onde o presente é ameaça e o futuro incerteza, né? Então, eu só quero dizer o seguinte, que nós não podemos ter um debate no nosso querido Congresso, um debate entre tranquilos, mas um debate, veja, de pessoas aflitas no bom sentido da aflição, né? E, portanto, isso requer o aumento das nossas sensibilidades. Muito bem. Vamos, então, às cidades, né? Pensar hoje, 2020, né, as cidades nessas questões levantadas, você entende, pelo segundo Congresso, né, tem de ter como pano de fundo como essas questões que anteriormente eu coloquei, um planeta urbano, um planeta encruzilhada, como as questões derivadas dessas 2 dimensões aterrissam nas cidades. Porque nós não podemos, senão nós teremos uma visão fragmentada. Nós não seremos capazes de montar a equação da questão urbana, a equação da cidadania, a equação da democracia, a equação dos direitos humanos. Porque hoje está em questão as nossas equações, em torno do que uma questão se relaciona com outras questões, com outras variáveis, né? Então, uma questão que eu chamaria atenção é nós percebermos como
essa desigualdade que adquire uma escala mundial, ela desigualdade aterriza nas cidades. Ou seja, nós não podemos entender os nossos problemas em nossas cidades se não tivermos, você entende, essa dimensão da desigualdade. E aqui eu quero chamar a atenção, porque ao tentar preparar a minha fala, eu, enfim, fui buscar um conjunto de informações e encontrei outras posições que afirmam que o problema da humanidade é apenas a superpopulação. E tem um conjunto de think tanks, um conjunto de associações empresariais, onde esse é o tema. E é um tema perigoso, porque pode abordar, pelo viés do darwinismo social, as nossas questões urbanas, cidadania, democracia e assim por diante. Né? E pode levar a políticas envolvidas na modernidade de genocídios, né? De que uma parte da humanidade é descartável e como facilitar e acelerar esse descarte. Né? Portanto, nós vamos ter de entender os efeitos da desigualdade em nossas cidades. Né? Um outro elemento importante é que hoje o mundo, o nosso país, mas o conjunto da humanidade, vive uma confluência de crises. E essas confluências de crise aterrissam nas cidades. Repare, uma crise econômica, uma crise do desemprego, da perda de renda, mas também uma crise das mudanças climáticas, do aquecimento do planeta, né? E depois uma crise civilizatória, uma crise de valores. E tudo isso, veja, se configura e se condensa nos territórios urbanos. E, portanto, nós vamos ter de ter a lucidez de saber que nós estamos diante de uma grande complexidade. Né? E, infelizmente, o nosso agir, como ele é limitado, ele pede escolhas, ele pede simplificações. Mas nós temos, ao simplificar a ação, não simplificar o entendimento dos nossos embates. Né? Uma outra questão também importante é que as nossas cidades, para a humanidade, são grandes ativos. São grandes ativos. Né? E que nós temos de ter essa leitura das cidades como ativos promissor para a transição para um novo período da humanidade. E, portanto, nós temos de ter essa leitura de futuro, essa leitura das nossas cidades como grandes ativos. Né? E, evidentemente, para chegar a dialogar com os temas do nosso Congresso, é a questão das cidades e a política. Né? E aqui eu quero dizer que, crescentemente, as cidades são territórios de afrontamento. Hoje, as lutas políticas são fortemente lutas urbanas. Né? Lutas urbanas das manifestações, lutas urbanas das mobilizações, lutas urbanas, inclusive, das rupturas políticas e assim por diante. Né? Por outro lado, também, as cidades constituem territorialidades que estão produzindo novas formas de dominação e de controle. Né? Porque, no fundo, hoje, a dominação também se articula para configurar territórios de dominação. Zonas liberadas, né? Zonas sobre toque de recolher, né? E assim por diante. Então, nós temos de entender as cidades como territórios desse elemento fundamental da política, que são os processos de dominação, os processos de coerção, os processos de controles. Né? Mas também, simultaneamente, as cidades são territórios de emancipação, territórios, inclusive, de experimentação de formas emancipatórias e, portanto, experimentações moleculares de vida comunitária democrática, de processos democráticos, de afirmação de direitos humanos e assim por diante. Né? Então, eu queria também que nós entendêssemos assim, a cidade como esse grande teatro de operações, para usar uma linguagem não muito amistosa, né? Uma linguagem das metrópoles militares, mas onde o tema da cidadania, o tema da democracia e o tema dos direitos humanos emergem, se confrontam e se processam. Né?
E aqui entro para o tema, você entende, das metrópoles, né? Porque o que significa o processo metropolitano? Claro, do ponto de vista urbanístico, nós temos o conceito de conurbação, é um conceito, né? Mas eu acho que, do meu ponto de vista, a dinâmica comunitária, metropolitana significa alguns elementos importantes. Primeiro, o elemento da escala. E aqui é importante, porque a escala me remete a uma questão da vida urbana na escala metropolitana, que é uma vida que, no seu cotidiano, se expressa, se manifesta em diferentes e simultâneas escalas. Portanto, nós temos aí um problema de sociabilidade, porque muitas vezes nós, cidadãos e cidadãs metropolitanos, nós não temos essa capacidade e a sensibilidade de viver os meus problemas em diferentes e simultâneas escalas. Por exemplo, a minha escala de morar e a minha escala, quer dizer, o meu lugar de morar, melhor dizendo, e o meu lugar de trabalhar. Isso, numa metrópole, adquire uma escala específica, diferente de uma média cidade, diferente de uma pequena cidade, né? Portanto, a questão metropolitana, ela nos pede a refletir sobre o tema da escala. Uma outra questão muito importante, que ela nos pede a refletir sobre o tema do lugar e do fluxo, ou seja, dos lugares e dos fluxos, porque o território metropolitano, que é um território integrado, ele é um território de lugares e de fluxos. Portanto, eu sou cidadão de Guarulhos, mas o Guarulhos não é o meu único lugar no território metropolitano, porque eu trabalho em São Paulo, porque eu estudo em Santo André. Portanto, nós vamos ter também de ter essa sensibilidade de entender e como operar esses lugares que são portadores não só de localidades, mas de fluxos em outras escalas. Por exemplo, as pequenas cidades da região metropolitana de São Paulo, que foram atingidas pela conclusão do Rodoanel, elas alteraram no seu lugar os seus fluxos. E, portanto, se eu não for capaz de entender a dinâmica das cidades, das metrópoles, como a dinâmica de lugares e de fluxos e de escalas, nós teremos muitas dificuldades para agir, mesmo para agir na luta democrática, para agir na luta dos direitos humanos e para fortalecer os mecanismos da própria democracia, né? Portanto, esta é uma questão muito importante e certamente os outros temas que já foram abordados e serão abordados pela conferência vão ter de dialogar com isso. Quais são os lugares e os fluxos da dinâmica cultural nas metrópoles? Porque, veja, nós perdemos a hegemonia do centro das cidades. Nossas cidades se descentralizam. E o que é a descentralização? É a criação de novas centralidades. E, portanto, nós vamos ter de ter essa sensibilidade para, na hora de pensar o agir, lidar com elas. Há uma outra questão importante, é que tanto o Estado como a sociedade civil, como os atores políticos, estão poucos preparados para lidar com as grandes cidades e a lidar com as metrópoles. Eu vou ficar só no caso brasileiro, que eu poderia, em outra ocasião, a gente poderia até pensar, né, uma reflexão comparativa que ajuda muito, né? Mas eu vou ficar no caso brasileiro. Hoje, o Estado brasileiro ele não é funcional, ele não está lidando de forma responsável com a dinâmica metropolitana. E para lembrar, a questão metropolitana passa a ser uma questão, uma agenda do Estado brasileiro, no caso do Brasil, nos anos 70, no começo dos anos 70. E nós estávamos num sistema político tutelado, nós estávamos num estado de exceção à ditadura militar. E foi uma legislação, se entende, federal, foi um desenho federal, foram propósitos federais.
Na transição para a democracia e com a Constituição de 88, houve um deslocamento da centralidade da dinâmica estatal em relação à questão metropolitana, que passou para os estados federados. E passou para o Estado federado no momento da crise dos Estados federados. Porque, veja, a gente não pode esquecer que, a partir, e lembrando que a Constituição dos Estados na nova época, no novo período constitucional, é 89. A Constituição das cidades, ou seja, a lei orgânica, é em 90. Portanto, quando os estados começam a se processar a lógica da nova Constituição Federal e da sua nova Constituição, isso já é o começo dos anos 90, eles estavam em plena crise fiscal, né? E, portanto, despotencializados para agir, né? E também porque havia dificuldades, que eu vou comentar, do sistema político em relação à questão metropolitana. Mas, de toda maneira, eu quero lembrar que esse deslocamento na dinâmica estatal da agenda metropolitana sofreu uma inflexão no Brasil e transferiu a centralidade da agenda para, você entende, os Estados Federados, e o resultado, depois de mais de 30 anos, é um resultado insuficiente para sermos elegantes. E eu diria um resultado quase irresponsável, né? E aqui, veja, o Vladimir, você mesmo, Atiê, nós somos parceiros dessa reflexão que estamos fazendo sobre as regiões metropolitanas há algum tempo, né? Mas, veja, de toda maneira, esse deslocamento da centralidade da agenda metropolitana para os estados também sofreu mutações. E aqui o Vladimir é um grande pensador dessas mutações. Repare, porque no dado momento o império legal, a regra quase que exclusiva da questão metropolitana era o artigo 25 da Constituição, né? Que enuncia a centralidade do Estado como sua competência na matéria. Ora, houve um segundo momento que foi justamente uma arguição de constitucionalidade sobre um ato de um Estado federado, a questão do saneamento no Rio de Janeiro. E houve justamente uma resposta do Supremo, do STF, introduzindo o conceito de gestão compartilhada. Mas isso aí o mestre Vladimir e o nosso querido desembargador Alfredo Vantier. E um terceiro momento é o momento do Estatuto da Metrópole, que já redesenha uma nova governança para as regiões metropolitanas. Portanto, nós temos de entender que nós estamos lidando com uma agenda pública, uma agenda importante, uma agenda decisiva para as nossas vidas, né? Numa fragilidade institucional. Mas também nós temos uma fragilidade política. Por exemplo, uma das dificuldades, aqui é uma leitura minha pessoal, de implantar, inclusive, as regiões metropolitanas à luz da Constituição de 88, foi que, na maioria dos estados, o sistema político se polarizava entre quem governava o Estado e quem governava a capital. Pergunta: por que só em 2011 se redesenhou a maior região metropolitana à luz da Constituição de 88, São Paulo? Por quê? Então, isto é um elemento importante, ou seja, o próprio sistema político ele foi um elemento que dificultou justamente o desenho de uma governança e de um desenho de gestão dos assuntos metropolitanos. Mais ainda, o próprio sistema partidário não facilitou. Eu posso estar mal informado, mas nós não temos, veja, nas regiões metropolitanas, diretórios metropolitanos. Eu posso ter arranjos, no caso de um partido que eu estou mais próximo, tem macro-regiões, mas no caso nosso, a região metropolitana são vários macro-regiões, ou seja,
nós não temos uma centralidade política dos atores políticos para lidar com a questão metropolitana. Mais ainda, os movimentos sociais, né? Claro que há sempre exceções, mas eles têm muito mais, em relação à questão metropolitana, reivindicações de que uma luta intensa sobre a consolidação e a pactuação de uma governança metropolitana democrática. E também diria dos atores econômicos. Entende? Por exemplo, o pouco caso, do meu ponto de vista, eu posso estar sendo injusto, é que os atores empresariais têm com a questão da mobilidade nesses territórios metropolitanos e que gera custos para as suas atividades empresariais. Repare, hoje nós não resolvemos a gestão metropolitana, você entende, estatal da mobilidade. Você tem competências e operações do governo dos estados, no caso aqui é o trilho, o trem e o metrô, e nós temos 39, você entende, competências, você entende, municipais, dos 39 municípios que compõem a região metropolitana de São Paulo, né? Portanto, nós estamos vivendo um momento muito preocupante, porque, veja, e essa preocupação, ela se atualiza pela pandemia. A pandemia atualiza a questão metropolitana. Por quê? Veja, nós vimos aí o desencontro metropolitano. Uma cidade que tomava medidas sanitárias de controle, de restrição, e a sua população vizinha não estava aí com essa mesma agenda. Então, como dar racionalidade e dar eficácia a uma gestão de uma crise importante, porque a crise sanitária da pandemia é uma crise que põe a humanidade e os humanos em situação limite, é vida e morte, e a gente age dessa forma, eu diria, quase irresponsável, né? Então, veja, eu queria, na verdade, né, trazer, você entende, esse contexto para dizer que nós precisamos enfrentá-los. E, claro, no caso da questão democrática, na questão do governo, da governança metropolitana, eu queria apenas destacar, porque eu acho que já estou quase no limite do meu tempo, né, mestre Atier? Eu já estou dialogando, né? Eu queria trazer algumas considerações, né? Uma primeira consideração, nós temos de exigir dos nossos governantes municipais, dos nossos prefeitos e vereadores, que assumam de forma efetiva e com protagonismo a questão metropolitana. Ora, a maioria dos prefeitos que vivem nas regiões metropolitanas não tem nessa agenda centralidade, não dão a essa agenda centralidade, né? Até valeria a pena, viu, e sugiro a ti, se você pudesse, com seus grupos de pesquisadores, analisar, por exemplo, quais câmaras municipais nas regiões metropolitanas brasileiras têm uma comissão permanente de assuntos metropolitanos. Porque são indicadores, né? E é evidente que aqui tem uma conspiração do sistema eleitoral nosso, né? Onde ninguém se elege pelas regiões metropolitanas, entende? Então, também, vamos supor, a pouca potência do parlamento regional, das assembleias regionais, sobre a questão metropolitana. Inclusive, eles têm responsabilidade pela questão do PDUI, que eu vou comentar na sequência, né? Mas, de toda maneira, veja, quais seriam, então, essas iniciativas? Primeiro, nós temos de colocar, de novo, na discussão pública, na cena pública, a questão metropolitana. E esse congresso está ajudando, você entende, e pode ser um grande indutor, a academia e os seus aliados, nós somos aliados nessa questão, né? Segundo, nós temos também de entender que a dinâmica metropolitana, como eu ensaiei, e a dinâmica das grandes cidades, nos obriga a saber, não só compreender, mas a lidar com as escalas. Por exemplo, nós não podemos governar nem as grandes cidades, nem as regiões metropolitanas de forma centralizada.
E aqui tem um grande problema das grandes cidades brasileiras, para ficar no nosso escopo, depois vamos ao debate comparado. Eu não conheço nenhuma estrutura de governo das grandes cidades consolidada na dinâmica da descentralização. A subprefeitura de São Paulo, há mais de meio século, aliás, exatamente meio século, não, há mais, 55 anos, se eu tomo como referência a criação pelo prefeito Faria Lima das administrações regionais, 1965. Há mais de meio século, aliás, 45 anos, né? A minha conta, o rapaz aqui está meio antigo. Há quase meio século, né? Corrigindo aqui as minhas contas, essa região, essa cidade tenta se descentralizar. E o que é que eu vejo? Um movimento pendular. Mesmo no período das administrações e depois há um segundo período das subprefeituras, o que é que se vê? Transferências de competências das esferas centrais às ARs e depois retomada dessas competências. A mesma coisa ocorre com o segundo momento das subprefeituras. As subprefeituras desenhadas pela lei, aprovada no governo da Marta Suplicy, não são as subprefeituras que existem hoje. São menos empoderadas, né? E a própria experiência política, eu diria, e aqui dou um testemunho pessoal, eu fui o administrador regional do governo da Luísa Erundina, da Regional da Sé, né? E depois, quando eu visito, né, os subprefeitos e tudo, eu sinto que hoje eles são mais príncipe consorte, nem rainha da Inglaterra, do que eu fui como administrador regional. Porque eu recebi delegação política para articular o quê? O conjunto da presença do governo municipal, portanto, do seu serviço naquele território. Eu era o coordenador político delegado pela prefeita para coordenar a ação pública, a ação do governo municipal naquele território. E, portanto, quero dizer que esse é um tema importante tanto para as grandes cidades como para a região metropolitana. No caso de São Paulo, a lei complementar que estabeleceu a região metropolitana já configura sub-regiões, né? E, portanto, já foi um avanço de sensibilidade, mas esse tema da descentralização é um tema a ser visitado. Uma outra questão também é como a cidadania deve se expressar nessas cidades e nessas regiões metropolitanas. Nós, nas regiões metropolitanas, não só de São Paulo, temos uma tradição de participação cidadã e participação popular, que vem de longe, né? Vem de longe, mas ganhou muito forma a partir da segunda metade dos anos 70. A luta por moradia, a luta por benefícios urbanos e infraestrutura urbana, a luta por transporte, linha de ônibus, né? E depois isso vai crescendo, né? Movimentos de reforma urbana e assim por diante, né? Então, mas depois também nós fomos crescendo na participação cidadã sobre os serviços urbanos, sobre os serviços sociais urbanos, os conselhos de saúde, os conselhos de assistência social, etc, etc, né? Mas, e no caso de São Paulo, nós conseguimos recentemente regularizar um dispositivo que estava na própria lei orgânica do município, que eram os conselhos regionais de representação, né? Cuja primeira eleição foi durante o período do governo Haddad. Mas, mesmo assim, eleição direta de todos os cidadãos. Mas, mesmo assim, uma baixa participação. Nem 2% do eleitorado participou, e era aberta isso com as listas fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral, né? Portanto, nós temos também um problema com a cidadania em relação ao governo da cidade, em relação ao governo e à governança da metrópole. E aqui, queria, para concluir, e porque vejo em você, Atier, na academia, no Vladimir, parceiros para prosseguir nessa questão que eu vou aqui colocar. O que explica que até hoje, no governo e na governança das nossas cidades e das nossas regiões metropolitanas, nós não implementamos
dois mecanismos consagrados pela nossa Constituição de 88, o plebiscito e o referendo. O que é que impede? Há algum impedimento de regramento? O que é que impede? Não seria muito mais esclarecedor, informador da cidadania, se agora, no próximo dia 15, além de votar no candidato a prefeito ou a prefeita, no candidato ou candidata a vereador, votar numa grande questão da cidade? Isso não daria ao processo eleitoral um momento de ativismo da cidadania para defender algumas de suas teses importantes? Mais ainda, algumas leis, alguns regramentos que são estratégicos, estruturantes das cidades e da metrópole, não deveria ser objeto de uma homologação da cidadania pelo referendo ou pelo plebiscito? Né? Então, nós estamos diante de desafios, mas também nós estamos diante de um horizonte de possibilidades. Né? Então, com isso, eu agradeço a participação, né? E espero que tenha contribuído, e quero valorizar muito que um conjunto de questões sobre as cidades e as metrópoles já foram desenvolvidas na programação, você entende, do próprio segundo Congresso, e certamente nós estaremos juntos em outras agendas. Muito obrigado. Vicente, que maravilha de exposição, não é? Sempre com o brilho do seu conhecimento, da sua experiência e da sua imaginação também, não é? Quer dizer, você tem essa virtude, né, de imaginar novas instituições, novos espaços, né, novos fluxos, e isso é extremamente importante, e eu estou muito feliz, né, com a sua participação, assim como com a participação do Vladimir. Não é à toa que nós somos amigos, né, porque nós temos interesses comuns, paixões comuns, né? Essa questão do entrave do plebiscito, do referendo, ela encontra raízes, na verdade, não no aspecto normativo, né? Porque existe até uma lei já regulando a questão do plebiscito referendo, e não existe impedimento nenhum disso ser regulado e ser ampliado por administrações municipais e pelos estados, né? O que há, efetivamente, é o desinteresse, né, de um país que não quer fazer o povo participar do espaço público, né? Quer dizer, isso é evidente, né? Isso é bem claro, né? Se a gente acompanha as publicações do Diário Oficial Municipal de uma cidade como São Paulo, que é uma cidade global, né? Uma cidade que tem laços com o mundo inteiro, não é? Que tem ligames com o mundo inteiro, nós ficamos desanimados, né? Com a falta de visão dos nossos administradores, não é? Com a falta de ousadia para envolver o povo brasileiro que está aqui em São Paulo, e a falta de ousadia para levar a uma transformação, digamos assim, governativa, né? De governança fundamental, né? Mas eu queria debater mais com o Vladimir e com o Vicente. Nós vamos continuar essas conversas, que são importantes. Amanhã a gente vai ter um outro momento bem importante que eu gostaria muito que vocês estivessem presentes, quando nós vamos conversar sobre as propostas da São Paulo Sua, né, Vicente, que fizemos juntos. Ontem nós conversamos com o Nabil Bonduki, foi uma exposição fabulosa sobre cidade e cultura, e nós vamos ter aí outros momentos. Eu gostaria que vocês estivessem presentes, e o Machado também, eu gostaria de agradecer a presença do José Machado, de Piracicaba, que é também nosso parceiro do Instituto de Pesquisa e Estudos e Defesa da Democracia, não é, Vicente? E ali o professor Eliezer e tantos outros nossos amigos que estão aqui para pensar em conjunto essas questões, não é? Eu queria agradecer muito, muito, muito mesmo a presença do Vladimir e do Vicente. É uma pena que a gente não tenha como levar à frente um pouco mais esse debate, mas é o que eu disse, né? Nós estamos sempre em contato, inclusive na sexta-feira nós temos até uma reunião, né?
e nós vamos levar à frente essas questões, não se trata apenas, né, você vê, não se trata apenas de usar a imaginação e desse esforço sistemático, essa sua ligação extraordinária nesse percurso que você fez, o Vicente, e você também, Vladimir, que vocês fizeram da ordem internacional para a ordem interna, para a ordem local, enfim, a orbis, urbis, não é? Como diziam os antigos. E não se trata apenas disso, quer dizer, há aí uma necessidade clara de um engajamento, de um ativismo político, né? Que é incansável no Brasil, né? Porque aqui não se trata apenas de uma ameaça constante contra a democracia, mas é também essa tensão de a gente dar passos no interior da democracia, que é muito difícil, né? Então, isso é um desafio terrível. Só para dizer duas coisas. Hein? Fale, Vladimir. O Vicente mostrou uma coisa curiosa, que São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente não tem município. A gente não tem vida municipal. Né? Não há como você exercer nessa escala, né, o que seria a atuação política municipal se não houvesse uma descentralização, que ele exemplificou com a subprefeitura. Então, nós somos pessoas que vivemos numa cidade, mas não podemos exercer, digamos, a nossa cidadania enquanto atores de um município, o que acontece por causa de uma questão de escala. Mas também é uma tragédia, e também não temos governança metropolitana, que nós somos, na verdade, um pedaço de uma cidade enorme, que é muito maior que o município de São Paulo, que também não tem governança. Então, a gente tem uma situação de dupla exclusão, né? E nós vivemos numa cidade que tem um governo que parece um governo de um país, mas que não se caracteriza por um governo municipal, em que a participação da comunidade municipal é mais intensa. E o outro aspecto, isso que eu acho que é importante para a reflexão, é que o plebiscito, principalmente o plebiscito, é um instrumento perigoso, porque ele sintetiza toda uma frase, sim ou não, né? Que é a frase das redes sociais. A gente vive um mundo publicitário das redes sociais. E o que te falta é espaço de aprofundamento, de troca e de mediação da política, né? Então, eu acho que o plebiscito, apesar de ser um instrumento democrático, nesse ambiente, ainda bem que nós não temos, porque se nós tivéssemos, né, ele poderia ser um grande instrumento para o cesarismo, né, e outras formas de aprofundar a questão de prejudicar a qualidade da nossa democracia, apesar de ser um instrumento próprio da democracia. Então, acho que tem que essa é uma reflexão mais específica. É isso, só isso. Também, né, Vladimir? Aspecto, assim, porque não dá para deixar de apontar essas duas questões, né, com essa provocação, né, tão bem elaborada do professor Vicente Treves. Mas pode ser o contrário também, né, Vladimir? Tendo em vista esse impulso, né, esse interesse em dizer sim e não, né, eu acho que a administração, o poder público poderia engendrar questões que superassem as questões tolas do dia a dia das redes sociais. Quer dizer, então, engajar as pessoas a partir desse impulso, desse interesse em participar, dizendo sim e não, positivo, negativo, like, dislike, assim por diante, quer dizer, engajar as pessoas para criar questões fundamentais e fazer as pessoas começarem a pensar de uma forma diferente, quer dizer, encaminhar o pensamento de uma forma diferente, né? Quer dizer, pode ser um caminho importante, né? Assim como o referendo mais elaborado e o plebiscito mais simplificado. Mas aí você vê, só nesses momentos, com algumas das questões, porque tanto você quanto o Vicente tocaram em várias questões importantes que a gente poderia debater, mas só nesse momento você vê que já começam a surgir ideias fundamentais. Então, agora, eu queria agradecer muito o Vicente, querido Vicente, não é? Querido Vladimir, muito obrigado por terem disposto a vir aqui contribuir, não é? Com ideias muito importantes, com uma análise muito importante, né? Uma síntese importante também de vários aspectos, várias teorias, várias doutrinas e várias experiências. E agora nós vamos passar para as outras exposições, que são as exposições dos pesquisadores e pesquisadoras, aqueles que submeteram teses para o Congresso foram aprovadas, né? Você, Vicente, você, Vladimir, claro, são convidados a permanecer. Eu entendo, claro, que também há muitas outras ocupações, né? O caso do Vladimir, há muitas outras lives para participar, solicitações de lives constantes, né? Um astro das lives. Uma lei nova, né?
mas estão convidados. Mas agora eu vou ter que desligar um instante a minha conexão para eu proceder à conversão do vídeo e volto em 2 minutos e aí nós vamos iniciar a 11ª sessão com as exposições. Vicente, tchau, até breve, bem-vindo. Muito obrigado Tchau, e parabéns pelo congresso, viu? Congresso exitoso. Esse é um esforço que decorre desse nosso encontro, tá bom? Um grande abraço. Um abraço. Tá.